Fala galera, 10 centavos na área de novo, e como não podia ser diferente, as notícias aqui fora, assim como no Brasil, são todas relacionadas ao Lula. Bem, fica muito difícil fazer um apanhado de notícia, porque basicamente em todos os meios de comunicação a notícia tá na primeira página e tem muita gente falando, estão pegando analistas do Brasil para comentar, então assim, fica muito difícil fazer meio que um resumão dessas notícias, mas eu vou aproveitar para pincelar algumas coisas interessantes e colocar um pouco da minha opinião também sobre o que aconteceu. Então assim, só para começar, eu queria contar como foi a minha sexta-feira, porque como aqui a gente está 3 horas na frente do Brasil, de manhã cedo, eu já estava no trabalho, a gente já estava vendo coisas a respeito do mercado, quando de repente veio essa notícia e assim, em questão de segundos o mercado começou a reagir. Então você via muito claramente os papéis relacionados ao Brasil na bolsa, né? Obviamente você já sentia que o futuro estava subindo, o real automaticamente começou a apreciar, né? Então começou a cair a cotação ante o dólar, e você começou a ver tudo isso acontecer mesmo antes de ter algum tipo de confirmação assim, muito precisa do que estava acontecendo. E aí ficou meio que aquela confusão de informação inicialmente, né? Você tinha diversas informações chegando de diversos lugares diferentes, você começou a receber também muita notícia pela internet, então amigos do Brasil vindo falar, e deviam ser mais 7 da manhã, então fica um pouco complicado também da gente checar a informação com mais veracidade. Mas de fato em pouco tempo já começaram a sair nos grandes canais de notícia, e aí você sente uma confiança um pouco melhor assim, para acreditar no que está acontecendo. E obviamente as notícias aqui fora, elas foram seguindo mais ou menos o mesmo caminho que as notícias no Brasil, passando o mesmo tipo de informação, mas só que aqui você claramente via que existia um sentimento de que é preciso explicar o valor do Lula como político ainda hoje no Brasil, porque assim, muitas das reportagens é citado exatamente isso, o ex-presidente, porém é um dos políticos mais influentes, mesmo não estando na política, é o político mais carismático dos últimos anos no Brasil, foi o político que teve governando o Brasil durante o boom de commodities e conseguiu usar bem esse crescimento de divisas que o Brasil recebeu. Então assim, por todos os meios de comunicação, talvez esse era um ponto que está comum em todos eles, que é sempre descrever a importância do Lula ainda hoje na economia brasileira, na política brasileira, e como ele mexe com as pessoas no Brasil. E aí eu vou colocar agora algumas notícias aqui que eu selecionei em alguns canais de comunicação, mas assim, não dá para colocar tudo, realmente tem muita coisa, saiu em muito canal, e ia ficar o tempo todo aí passando reportagem. Eu acho que todas elas seguem mais ou menos a mesma direção, e todas elas tentam explicar para um público que não é muito conhecedor da situação brasileira o que de fato está se passando no país. Então aparece aí a primeira reportagem da Bloomberg, por exemplo, indicando exatamente isso, né, que o ex-presidente Lula está começando a ser investigado pela polícia e virou um alvo de investigação pela Polícia Federal por conta dos escândalos de corrupção. E aí, usando essa reportagem mais como um exemplo para o que vem a seguir, a própria reportagem começa, tem um vídeo com um repórter que é especialista em Brasil, depois eles entram em contato com um repórter da Bloomberg em Brasília, que está cobrindo a operação, e o âncora, né, do jornal, ele mesmo diz que eu sabia do escândalo da Petrobras, eu sabia que existiu o processo de impeachment, né, de abertura de impeachment para Dilma Rousseff, mas aonde que o Lula entra nisso? Então eu acho que esse é meio que o terreno comum a todas as visões daqui de fora a respeito do Brasil. As pessoas de fato não têm ainda essa noção de quão influente ainda é o ex-presidente Lula. E aí, assim, durante a reportagem mesmo, eles citam exatamente o ponto principal, que o Lula não está preso, ele está sendo questionado, a casa dele está sendo investigada, o Instituto Lula vai ser investigado, e, assim, citando que ele é alvo agora das investigações, porém, não existiu nada concreto que a polícia possa afirmar para prendê-lo, pelo menos nesse momento.
E o final da reportagem é voltado mais até para o lado do próprio PT, mostra o discurso do Lula, assim, rapidamente, cita uma outra frase, e mostrando que os manifestantes a favor do Lula estão se reunindo, o PT está reunindo ou está incentivando as pessoas a ir para a rua protestar a favor do Lula, digamos assim. Para fechar, obviamente, sendo a Bloomberg um canal de notícia mais voltado até para o mercado financeiro, eles não puderam deixar de citar que as ações subiram e a moeda começou a apreciar em cima do dólar. Então você tem aí uma visão do mercado reagindo muito positivo a essa investigação. A Business Insider, ela é de certa forma até um pouco mais agressiva quando ela mostra, até na própria manchete, indicando que é um sinal de que a 7ª maior economia do mundo está perdida. E logo no início da reportagem ele deixa bem claro que a 7ª economia está perdida, mas não é por conta da crise e da recessão, e sim pelo fato de que os acontecimentos nos últimos anos têm botado em xeque toda a credibilidade da política brasileira. Meio que algo como dizendo que os últimos 15 anos foram uma mentira e que agora as coisas estão ficando mais cristalinas para todo mundo. A reportagem também cita as manifestações, pró-Lula, mostrando os protestos e até mesmo falando um pouco das confusões que aconteceram na cidade. E cita assim que basicamente a Lava Jato tem tudo de uma crise de país de terceiro mundo, algo que tanto os brasileiros quanto os investidores estrangeiros achavam que inclusive o próprio Lula havia ajudado o Brasil a passar por isso já e está num outro patamar. Ou seja, a Business Insider, ela força muito mais a visão, mostrando que todo o crescimento e desenvolvimento que o Brasil teve nos últimos anos, ele parece que está, na verdade, nada mais foi do que um engodo, assim, nada mais foi do que uma maquiagem. A reportagem segue falando exatamente que essa investigação acaba deixando todo esse escândalo de corrupção mais próximo a Dilma Rousseff, o que deixaria o governo em xeque. Porém, do outro lado, a oposição é o Cunha, que também está sendo investigado, que também foi citado na Lava Jato e que também está completamente em xeque com a moral dele. Ou seja, é muito difícil você conseguir agradar qualquer um dos lados e, segundo a reportagem, na verdade, atualmente no Brasil é difícil você agradar a qualquer lado, não tem muita escolha. E é mais ou menos esse o sentimento que eu também tenho. Você acaba não tendo meio que uma posição fácil a se tomar, porque de um lado você tem o sujo, do outro você tem o mal lavado. O Financial Times, ele foca muito até na própria visão populista do Lula, e o título da reportagem de fato é Lula, o político mais amado do Brasil. Ele também cita logo no início a coincidência, digamos assim, do boom das commodities junto com o início do primeiro governo Lula, que pegou o Brasil numa posição bem estável e que conseguiu utilizar esse boom de commodities para tirar uma parcela grande da população do estado de pobreza e que por isso, até hoje, ele ainda é muito aclamado no Brasil. A reportagem também cita toda a parte dos militantes que estavam apoiando o Lula, que ficaram fora do lado de fora do apartamento e até mesmo que foram até Congonhas, e o choque entre esses manifestantes que estavam dando apoio ao Lula contra os manifestantes que estavam lá, digamos assim, comemorando que o Lula estava sendo investigado. A reportagem depois segue só mostrando um pouco da história do Lula, eles fazem meio que um resumão assim, de como ele começou, parte toda de líder sindical até de fato ser eleito presidente. Porém, eles também dão uma cutucada no final, e é isso que eu acho até mais interessante dessa reportagem, mostrando que o Lula continuou sendo muito popular mesmo com o esquema do mensalão durante o governo dele. E a última reportagem saiu no New York Times e ela segue a linha das outras. Ela mostra, logo de cara, o Lula sendo detido enquanto a polícia investigava a casa dele.
Logo depois a reportagem começa de fato fazendo aquela introdução ao esquema de corrupção do Lava Jato e exatamente fazendo a mesma comparação que as outras, né, de como o Lula ele era tido como o presidente mais popular do país e agora ele está aí na linha de frente das investigações da polícia. Depois tem um rápido resumo da operação, né, exatamente começando às 6 horas da manhã do Brasil, e quando ele foi levado, e aí eles deixam bem claro que não, em momento algum ele foi preso ou acusado de nada, ele simplesmente foi detido para prestar depoimento e ficou lá durante 3 horas, e depois quando ele saiu falando que foi só um showzinho para mídia e coisa parecida. Então o Lula meio que depreciando um pouco a imagem da Polícia Federal. A matéria segue colocando em xeque a governabilidade do PT. Então, a situação que antes já estava bem complicada com a queda de popularidade do governo da Dilma, com a crise financeira e de credibilidade do governo, com a recessão oficialmente, dado que a gente está aí há 2 anos com queda no PIB, e tudo isso aliado mais à delação do Delcídio, que liga tanto o Lula quanto a Dilma com a Lava Jato, bota basicamente o governo numa mega crise política. Antes de acabar, a reportagem também toca no ponto do confrontamento entre as pessoas que estão apoiando o Lula e as pessoas que estão indo contra ele. Então a gente sabe aí que teve confronto físico de fato, tanto na frente da casa do Lula quanto em Congonhas, né, onde ele estava sendo interrogado. E para fechar de fato, eles usam o discurso do Lula, em que ele diz que não há nada de errado, não fez nada de errado, não tem nenhum tipo de prova contra ele e de enriquecimento ilegal, e que tudo isso, obviamente, não passa de um golpe da grande mídia contra o PT. Basicamente, a reportagem termina depois só atualizando aí a questão do próprio Cunha, tá sobre investigação, e até mesmo do próprio Fernando Henrique. E isso meio que fecha essas reportagens que eu peguei para falar e para mostrar aqui para vocês. Então, como é de praxe, agora que eu já coloquei aí as reportagens, queria dar um pouco a minha opinião sobre tudo que está acontecendo e principalmente a respeito do comportamento que eu estou vendo das pessoas e o que, na verdade, é o que mais me preocupa. Para começar, já estava mais do que na hora do Lula ser levado para prestar algum depoimento. Desde o primeiro governo dele, existem diversos escândalos de corrupção. Você tem, cara, o Mensalão foi o mais famoso deles, mas não foi o único. E assim, tá na hora de começar a não aceitar mais esse papo de não sei, não vi, todo mundo em volta de mim está envolvido em tudo e eu não sei de nada, eu não vi de nada. Cara, isso claramente mostra alguma proteção que as pessoas estão dando, tanto a ele como agora a Dilma. E se não fosse o Delcídio de fato falar o nome deles, eles iam continuar tendo essa proteção. Então, assim, mesmo que não se prove nada contra ele, tá? Mesmo que consigam tirar completamente o dele e o da Dilma da reta, ainda assim é muito inocente você simplesmente não chamar o cara que deveria ser o líder do país durante o maior esquema de corrupção e não chamar a Dilma, que é a líder do país, no novo maior esquema de corrupção, e em momento algum eles serem chamados para prestar um depoimento à Polícia Federal. Então isso estava mais do que na hora de acontecer. Em segundo lugar, também não dá mais para acreditar nesse papinho do Lula de que, se tivesse me pedido eu iria. Cara, ele foi chamado algumas vezes para ir e ele negou ir. A mulher dele foi chamada, também não foi. E aí fica com esse papinho agora se fazendo de vítima. Não é a primeira e não vai ser a última vez que a gente vai ver o Lula se fazendo de vítima. Ele é muito bom nisso, diga-se de passagem. Terceiro lugar, cara, o Delcídio ter falado do PT a essa altura do campeonato quer dizer que alguma coisa deu errado ali atrás, tá? Minha opinião, pelo menos. O PT já deveria ter sido citado há muito tempo, desde o início, e acho que agora as pessoas vão começar a falar mais e mais do PT. Minha opinião é que claramente tem um esquema de proteção tanto ao Lula quanto à Dilma, porque sabem que se isso acontecer, o PT cai e o governo cai. E aí eles não vão mais conseguir bancar esse esquema de proteção.
Não à toa, quando acontece algo que chega perto de ferir tanto a Dilma quanto o Lula, acontece sempre a mesma coisa. A CUT vai pra rua, vão um monte de manifestantes, tem quebra-pau, tem quebra-quebra, os caras querem tentar colocar medo, como se o Lula fosse intocável. Então, quer dizer, o cara fez um monte de merda, vão tentar provar que o cara fez merda, e aí a galera vai pra rua em clima de guerra, sabe? Algo como assim, foda-se que ele fez um monte de merda, eu tô aqui pra defender ele e foda-se. Então, assim, é meio que uma paixão cega, assim, pelo cara, sabe? Nego endeusa o Lula acima de tudo e de todos, o cara tá acima do bem e do mal, e ele tem o poder de fazer o que ele quiser. Se ele governou durante todo o governo dele, todos os 8 anos, através de um mega esquema de propina, beleza, foda-se, é o Lula. Se agora, tá tendo o maior esquema de corrupção de todos os tempos da República, cara, foda-se, é o Lula. Sabe, não tem como você simplesmente aceitar que esse cara tá acima do bem e do mal. Em quarto lugar, na minha opinião, isso é só mais um exemplo de quão prepotente o Lula é, sabe? Não basta até, um mês atrás o cara ter se dito a pessoa mais honesta do mundo, se colocado, quase que nem um deus na terra, eu sou fodão mesmo e caguei em cima de todo mundo. O cara agora acha que ele também não pode ser investigado pela polícia. A polícia chama pra prestar depoimento, ele não vai e ele não quer que nada aconteça, sabe? O cara tem que entender que ele é um cidadão normal, assim como eu e como qualquer um, sabe? Se a polícia bate na tua porta e te chama para ir prestar depoimento, você não vai, eles iam fazer a mesma coisa. Então, esse pensamento dele de que é acima do bem e do mal, isso me irrita profundamente. Em quinto lugar, outra coisa que me deixou muito preocupado com tudo isso é exatamente a forma que as pessoas estão reagindo. Eu particularmente entendo muito bem o lado de pessoas que estão contra o governo comemorarem isso, e eu entendo o lado das pessoas que são a favor do governo, de quererem proteger o governo. Mas você claramente vê que o grupo que hoje em dia protege o governo é o grupo que normalmente vai para a agressão. Você viu imagens, uma porrada de imagens na internet de pessoas, e veja bem, não eram pessoas que estavam apoiando o Aécio, apoiando o PSDB, eram pessoas que estavam lá em comemoração ou finalmente botando para fora toda aquela angústia que os caras ficaram segurando durante tanto tempo de governo do PT, que você tinha uma porrada de roubalheira, e quem fala que não tem, no mínimo, é burro. Então, teve sim uma porrada de roubalheira que todo mundo sabe, teve esquema de corrupção gigante, a Petrobras está falida por causa desses caras. E por quê? Sabe, óbvio que nego vai ficar feliz e vai sair na rua para comemorar e vai lá botar pressão e coisa parecida. Por outro lado, você tem a galera que está defendendo tudo isso, que vai e literalmente parte para agressão. Algo do tipo, você não pode comemorar que um dos líderes de quadrilha mais filha da puta do Brasil está sendo questionado pela Polícia Federal. Sabe, nego arrancou a bandeira do Brasil da mão das pessoas, derrubaram o nego na rua, foi para cima, sabe, para cair na porrada propriamente dita. Então, esse tipo de comportamento, na verdade, é a parada que mais me preocupa. Porque isso tem toda a chance de dar merda. E, de novo, isso é feito por pessoas que colocam Lula acima do bem e do mal. São pessoas que não conseguem ver esse cara ser criticado. E por último, antes de acabar o vídeo, o último ponto que eu queria falar é que o Lula e o PT, e na verdade a maior parte dos partidos de esquerda, eles têm muito essa mentalidade de que sempre tem um inimigo maior. Sempre tem que ter um Estados Unidos, sempre tem que ter a mídia golpista, sempre tem que ter um inimigo, sempre tem que ter alguém para ser o filho da puta. Enquanto eles são os coitadinhos que estão sempre ali sendo prejudicados, sabe? Então, esse tipo de comportamento pra mim é muita filha da putagem. Porque, claramente os caras fazem isso pra se botar de vítima, sabe? E não à toa, ontem mesmo saiu lá a reportagem de que a esposa do Moro trabalhava pro PSDB, sabe? Claramente, de novo, é mais uma tentativa de desviar a atenção pro fato de que, finalmente estão chegando neles, sabe? Sempre se botando de vítima. E isso é foda. É você não ser capaz de andar por si mesmo e você ter que
que se vitimizar. Isso, para mim, é a mais pura incompetência num ser humano, torna ele desprezível. Ah, sim, e só um detalhe, como era de se imaginar, essa notícia que saiu, ela é falsa, tá? Já foi aí divulgado um monte de nota mostrando que ela é falsa e é só mais um jornal ou blog ou pragmatismo político da vida jogando notícia de esquerda falsa. E para acabar, já que o vídeo está ficando gigante, só queria realmente, acho que ficou extremamente clara a minha opinião, eu acho que, cara, é isso mesmo, finalmente a Polícia Federal está fazendo o trabalho que ela tem que fazer, demorou, talvez tenha demorado demais, mas estamos chegando lá, sabe, as coisas estão mudando e eu só espero que não pare no PT, sabe, o fato de eu criticar duramente o PT, o Lula e a Dilma não quer dizer que eu estou feliz com o fato de que o Brasil está, porra, à beira de uma mega crise econômica, à beira de uma mega crise de confiança e de que, porra, cedo ou tarde vai dar uma merda gigante e aí esse cenário é o maior cenário para, porra, algum tipo de golpe militar ou algum governo extremista que é sempre ruim. Então, porra, isso não me deixa feliz por um lado, mas me deixa muito feliz por outro. Porque, cara, tem que começar por algum lugar. E que comece pelo partido que esteja no governo na hora e que não pare por aí. E que continue. E que pegue o Cunha, e que pegue o Aécio, e que pegue todo mundo que for provado que de fato está envolvido ou esteve envolvido em esquema de corrupção. Sabe, porra, vai ter que voltar até o governo do Fernando Henrique, cara, que volte, sabe, que faça. Pelo menos você começa a colocar medo nesses caras. Porque se você não coloca medo nessa corja que tá aí é que fudeu de vez. Os caras não vão conseguir de jeito nenhum parar de fazer o que eles fazem, que pra eles é vantagem. Sabe, tipo, porra, o cara faz a maior filha da putagem da face da terra, sofre um impeachment e 10 anos depois é eleito novamente pelo povo, sabe? Porra, tipo, não é sacanagem. O Collor é o exemplo maior disso, sabe? Não tem como. Então, que isso sirva de exemplo e que continue sendo exemplo e continue pegando todo mundo que tem que pegar e que continue cobrando tudo que tem que cobrar. Acho que é isso, pessoal. Acabei me exaltando um pouquinho em alguns momentos, mas faz parte. Um grande abraço para vocês e falou!